Olá pessoal, meus amigos e colegas advogados, estou aqui para dar um recado muito importante sobre um ato normativo no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, recém-publicado, hoje dia 4 de setembro, né? Esse ato já está em vigor há um mês, praticamente, que é o ato 719 de 2025, que estabelece a forma como será implementado o juízo de garantias no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Essa norma ela tem sido alvo de várias críticas, até pela forma que foi implementada. Ela saiu num diário oficial numa sexta-feira, dia 31 de, de, de julho, se não me engano, uma quinta-feira. Foi no dia 1º de agosto, uma sexta-feira, e logo em seguida, na segunda-feira, ela já estava em vigor. Então, essa foi uma coisa que foi publicada ao apagar das luzes, na segunda-feira já entrou em vigor e está gerando muitas dúvidas, né, entre as pessoas que militam na área criminal no âmbito desse tribunal, inclusive sobre servidores. Eu praticamente tenho ido em várias, na capital, sobretudo, em Jaboatão também, e assim, cada um que entende de um jeito. Então, é importante balizar esse entendimento, né, de uma maneira resumida, porque o próprio juízo de garantias, quando veio no pacote anticrime, né, ele entrou em vigor, depois teve um vacatio legis, houve julgamentos no STF, e aquela norma, aqueles artigos ali do Código de Processo Penal, né, o artigo 3º A até o 3º F, que tratam especificamente do juízo de garantias, eles foram completamente alterados em razão desses julgamentos, né, desses entendimentos que a Corte Superior deu a essa norma, né, essa lei federal, né, um diploma alterador do Código de Processo Penal. Então, quando isso passa a compor as normas dos tribunais de justiça, e aqui claramente a gente vai falar do Tribunal de Justiça de Pernambuco, também houve um vacatio legis e essa norma é recebida de uma maneira pelos tribunais, né? Então, assim, é preciso que a gente balize. Esse vídeo é voltado sobretudo para aqueles advogados que militam preponderantemente na área criminal, porque é importante que se entenda desde a fase policial até a chegada ao juízo natural processante, né? Que é aquele juiz que vai ficar a cargo da instrução processual. Então, o que surgiu aí foi um juízo intermediário, né, que antecede esse juiz natural processante. Então, é preciso entender algumas etapas, né, alguns fluxos, para que nós possamos atuar com autonomia dentro desse novo instituto. A começar pela fase policial, a fase de delegacia, que está com a autoridade policial ali, quando se trata de prisão em flagrante ou instauração de inquérito, né? Então, é preciso deixar claro que a autoridade ela vai comunicar diretamente ao juízo de garantias através do PJE com uma classe, né? Vocês sabem que o PJE ele segue a resolução do Conselho Nacional de Justiça e existem as classes, os assuntos, né, classificados pelas tabelas processuais unificadas, TPUs, né? Então, a classe designada vai ser inquérito policial, com o código 279, o código lá no CNJ. Se não houver nenhum tipo de pedido cautelar,
o inquérito ele é protocolado diretamente ao juízo processante. Ele não passa pelo juízo de garantias. Contudo, se houverem medidas cautelares, pedidos incidentais, como prisão preventiva, prisão temporária, quebra de sigilo, pedido de busca, prorrogação de diligências, que acontece muito do Ministério Público requerer isso, né, quando passa lá dos 30 dias. Então, isso agora passará a ser direcionado ao juízo de garantias. Não vai mais ser direcionado ao juízo natural processante. Tá certo? E, assim, temos a parte de audiência de custódia, né? Agora, aquele que a gente conhecia como os polos de custódia vão ser, a nomenclatura correta, centrais especializadas de garantia, né? As audiências de custódia vão ser realizadas exclusivamente nesses locais. E se a prisão ocorrer no plantão judicial, um fim de semana, feriado, então o juiz plantonista ele vai realizar a custódia e as medidas urgentes. Então, nesse sentido, permanece com mudança de nomenclatura. Como é que vai se dar a atuação do juízo de garantias? Veja, isso foi o vira e mexe que o julgamento do STF mudou, né? Foi a situação que teve muita crítica, né? Que de repente até alguns dizem que esvaziou a finalidade principal do juiz de garantia. Então, quando a norma dizia que o juiz de garantia iria atuar até o recebimento da denúncia, esqueçam. Agora vai ser até o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, cessa ali a atuação do juiz de garantias com o oferecimento da denúncia. Que fique claro, apesar de se você for lá no Código de Processo Penal, no artigo 3º-B, você vai ver lá que está escrito recebimento. Fazer o quê, né? O direito tributário direito criminal está virando igual ao direito tributário, que a gente agora vai ter que ficar estudando resolução, provimento, tudo para entender. Estão esvaziando aquilo que vem através das casas legislativas, né? Infelizmente, é o que está acontecendo, mas paciência, nós temos que atuar, dançar conforme a música. Então, o juiz de garantia ele decide sobre as medidas cautelares, como já disse, sobre garantias individuais, tudo isso no âmbito da fase pré-processual. Espero que isso tenha ficado bem claro. E o juiz natural não é para ter, né? Não deve ter acesso aos autos vinculados ao juiz de garantia até o fim dessa etapa processual. Isso é o que diz a lei. Se vai ter ou não, aí já são outros 500 que a gente sabe como é a prática no dia a dia, tá, gente? Ministério Público, fiscal da lei. Como é a atuação do Ministério Público após a implementação dessa norma? Ele recebe o inquérito da autoridade policial, continua recebendo, certo? Isso é uma portaria conjunta aí do TJPE, a portaria 20 de 2020. E se a investigação for capitaneada, gerida, né, pelo próprio Ministério Público, ele deve comunicar ao juiz de garantia por meio de um procedimento investigatório criminal, conhecido como PIC, né, os famosos PICs, não é PICs, é PIC, PIC do Ministério Público. Isso também está disposto na resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 1733. Então é importante estar estudando agora essas resoluções, né, e acompanhar essas movimentações. E a remessa ao juízo natural, como é que ela se procede? A partir do oferecimento da denúncia, né, isso se encerra, como já disse,
a competência do juiz das garantias, e o processo é remetido ao juízo processante, ao juízo que vai ficar competente para instrução e julgamento, juízo natural, né, como a gente estuda. Então, esse juiz, ele poderá reexaminar em até 10 dias as eventuais medidas cautelares que estavam vigentes, sem vinculação às decisões do juízo anterior, o juízo de garantias. Então, basicamente isso. Recomendo que estudem, sobretudo as limitações de competência, né? Procurem se informar nas varas. Tem servidor que está entendendo que é a distribuição a partir de 3 de agosto. Tem servidor que está entendendo oferecimento da denúncia a partir de 3 de agosto. Tem servidor que está entendendo recebimento da denúncia a partir de 3 de agosto. Então, baixem esse ato normativo que saiu no Diário Oficial no dia 1º de julho, né? No Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Baixem, vejam lá essa norma, é o ato 716 de 2025. É importante estudar, se não me engano são 12 artigos somente, e vão abordar de uma forma mais compilada tudo aquilo que está ou no Código de Processo Penal ou nesses julgamentos do STF que terminaram por mexer um pouco na legislação e até alterar um pouco o seu propósito. Mas leiam, porque vai estar resumidamente, e ali é o regulamento. A gente tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. A gente que milita, né, e que não abre mão dos direitos dos nossos assistidos, nós temos que estar sempre atualizados. Inclusive, recomendo para aquelas pessoas que já estão sendo processadas com processos distribuídos a partir de 3 de agosto, que observem, veja se tem situações lá sobre o juízo de garantias, né, peçam uma certidão. É importante, sim, acompanhar para ver se a norma está sendo seguida à risca e o direito do seu assistido, né, do seu cliente, não está sendo violado. E, sobretudo, também a sua prerrogativa como um operador de direito, né, como advogado. Tá certo? Apenas para resumir também que existem situações em que não é necessário o juízo de garantias. Quais são elas? Tribunal do júri, violência doméstica e familiar, também não cabe juízo de garantias. Crime de menor potencial ofensivo, ou seja, juizados especiais criminais. E as questões atinentes originariamente de segundo grau também não cabe. Portanto, é isso. Espero ter passado de uma maneira sucinta, né, uma angústia, né, aplacada essa angústia de alguns colegas, né, procurei estudar sobre o tema e, resumidamente, passar o que entendi a partir da leitura de todas essas normas, né, assisti alguns vídeos e acompanhei julgamentos. Então, é importante que a gente se ajude mutuamente e discuta sobre o tema, porque muita coisa vai aparecer, com certeza. As turmas colegiadas vão se debruçar logo mais sobre o tema, né, porque haverá certamente decisões que vão ser agravadas por mandado de segurança criminal e será necessário um entendimento, né, de um colegiado sobre o tema. Mas até que haja essa jurisprudência, portanto que nós estejamos atualizados. É isso, um forte abraço.